Fala aí pessoal, beleza? E aí, você acha que o Python é melhor do que o Power BI? Que o Python para desenvolvimento de dashboards vai substituir o Power BI? Eu não sei se vocês acompanharam e acabou rolando uma treta dessas algumas semanas atrás. E claro que vocês sabem também que eu não curto treta, mas eu fui ver lá o que estava acontecendo e pesquei em alguns comentários ali, as pessoas falando que rolou uma treta no Instagram. E aí as pessoas levaram essa treta pro LinkedIn e também eu vi coisas no YouTube sobre isso. E na verdade eu posso dizer para vocês assim que eu trabalho com Python e trabalho com o Power BI o dia todo. São minhas principais ferramentas junto com o SQL e também o Excel. E eu também tenho treinamento de Power BI e logo vou lançar o meu treinamento de Python para análise de dados. Então para mim quando alguém fala uma questão dessa, a resposta é simples. Mas para a gente entender isso um pouco, a gente precisa voltar lá atrás, como era a análise de dados lá no 2000 e bolinha. Como que funcionava? Basicamente, analisar dados naquela época era extrair informações e fazer um relatório ali, malemar uma dinâmica, uns gráficos em 3D no Excel, coisa de velhos. E eu posso dizer para você que a gente poder ter esse tipo de discussão hoje em dia é uma coisa muito saudável para a gente, porque a gente está debatendo sobre duas ferramentas excelentes, duas ferramentas muito poderosas, que não tem nada a ver lá com o Excel, com a análise de dados dos anos 2000. E neste vídeo eu vou dar a minha opinião embasada nessa minha vivência, acompanhando a evolução da análise de dados e das ferramentas de análise de dados no mercado brasileiro e também agora no mercado internacional. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, sou administrador e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E eu criei esse canal aqui para deixar você muito bem informado do nosso ambiente aí, da análise de dados. Então, se você quer continuar sabendo a minha opinião, o meu ponto de vista, aí, que sempre é baseado de acordo com a minha experiência nos mais diversos assuntos aí, que envolvem o nosso mundo, então já clica aqui no inscrever e dá um curtir aqui para apoiar o trabalho do tio aqui, que eu vou ficar muito feliz com isso, beleza pessoal? Então vamos para o vídeo. Como eu falei, tivemos treta, as pessoas ficaram debatendo, e que nem eu falei também, para mim não existe discussão. Para mim é muito simples, é olhar e falar assim, não tem discussão. E eu não fico em cima do muro nessa questão, pessoal. Eu utilizo Python para análise de dados, utilizo Power BI para análise de dados, mas quando eu penso em compartilhamento de informação, eu penso em Power BI. Quando eu penso em criar algo rápido, seguro, dinâmico, que eu preciso compartilhar rapidamente com uma organização toda, é só o Power BI que vem na minha mente. Mas agora, quando eu preciso de algo potente, algo que eu precise aplicar várias camadas em um gráfico, por exemplo, e desenvolver exatamente do jeito que eu penso, aí eu penso em Python. Porém, quando eu penso em Python, eu não consigo pensar em criar uma aplicação e compartilhar com a minha organização. Pensa que eu vou criar um dashboard em Python e ele vai funcionar na minha máquina, vai ficar bonito, vai ficar excelente. Eu até posso criar realmente aí um dashboard em Python aí muito rápido, não é algo difícil. O Python é uma linguagem simples de aprender, pessoal. E, inclusive eu não sei por que as pessoas falam tanto em Python. Oh, meu Deus do céu, quando você vai aprender Python, você olha e fala, pô, mas é isso? É mais simples do que toda essa explicação que tentaram me dar aí, por exemplo. Então, criar um dashboard em Python não é um problema. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é você compartilhar essa informação. Pensa que você vai ter que ter um sistema. Nesse sistema do seu dashboard em Python, você vai precisar criar login, usuário, senha, controle de acesso, admin, workspace, aplicativo, forma de exibição, Role Security Level e muitas outras características. E por outro lado, quando você olha para o Power BI, ele não é tão potente igual o Python, por exemplo, mas você já tem todas essas características juntas com ele. Você olha para o Power BI, ele já tem Role Security Level, já tem aplicativo, já tem interface mobile, já tem controle e níveis de acesso. Você tem uma integração total dele aí com produtos da Microsoft principalmente, mas é claro que você consegue utilizar com outras fontes de dados aí que permitem atualizar suas fontes de dados diariamente.
Ou seja, pessoal, é uma infinidade de possibilidades o Power BI. E, pessoal, do jeito que a treta foi colocada, dava a impressão que o Power BI é um software amador. Mas, pessoal, o Power BI é a melhor ferramenta que já inventaram para a análise de dados. De acordo com a minha experiência, é claro, desde que eu trabalho com análise de dados. O Power BI, ele basicamente pegou todos aqueles problemas lá que tinha com Excel, depois Access, depois ou análise de dados só com SQL, que tinha muito lá em 2002, né? O pessoal do Database Marketing, por exemplo. Depois os problemas que tinha ali com o Reporting Service. Resolveu tudo em uma ferramenta chamada Power BI, que é uma excelente ferramenta de visualização e compartilhamento de informações. Esse é o objetivo principal do Power BI. E principalmente quando você conseguir conectar ele com um modelo de dados, aí sim você vai ter o melhor do Power BI como visualização de dados. E por trás do Power BI ali, um modelo de dados como o Analysis Service, por exemplo, que você só conecta no modelo e você já tem ali todas as tabelas, os relacionamentos e as medidas que tornam a vida do analista de dados e também até daquele usuário muito simples que ainda nem é um analista de dados, mas que precisa fazer alguns relatórios, muito melhor, porque basicamente você consegue compartilhar a informação de uma forma muito simples. E o visual do Power BI não deixa nada a desejar, pessoal. Mas aí quando você começa a pensar em umas análises mais avançadas, realmente, o Power BI ele tem limitações. Pense que o Power BI ele utiliza para as análises o DAX. E o DAX significa Data Analysis Expressions. E essas expressions, essas expressões, que são ali basicamente fórmulas, ali, se a gente olhar de uma forma muito simples, elas têm limitações. A gente precisa fazer de acordo com a medida. É claro que você tem muito recurso dentro dessas funções, você consegue utilizar muito bem elas, porque já é uma ferramenta muito bem desenvolvida, então tem muito recurso e a Microsoft todo mês lança novos recursos de DAX, novas medidas e a plataforma ali do Power BI Services também. Qual que é o problema disso, pessoal? É pago. Tem uma empresa que gerencia e é responsável por esse desenvolvimento do Power BI. Então, tudo que a gente está vendo, que a gente utiliza, que a gente paga os $10 por mês por usuário ali, é para pagar toda uma estrutura que faz melhorias constantes nesse produto maravilhoso que é o nosso Power BI. Então, se você for pensar, o Power BI tem alguém responsável por ele, é uma empresa que é a Microsoft. Ele tem muitas características que foram se desenvolvendo ao longo dos anos, ali desde 2000 e bolinha, talvez até muito antes, desde as ferramentas mais simples como Excel, que também é uma excelente ferramenta de análise de dados, mas que não tem todas as características do Power BI, e isso todo mundo sabe, pessoal, isso não é uma treta, isso a gente sabe que Excel é Excel, Power BI é Power BI, e Python é Python, pessoal. Então, cada ferramenta ela tem um lugar e um momento correto de utilizar. E quando a gente para analisar, a gente vai ver que o Python é uma ferramenta super forte e basicamente com possibilidades infinitas de desenvolvimento, porque ela é basicamente uma linguagem de programação. E em uma linguagem de programação, a grosso modo falando, você consegue fazer de acordo com o seu raciocínio. Você não precisa seguir basicamente ali as regras de uma expressão, por exemplo, uma medida, um calculate, por exemplo. No Python você vai escrevendo, criando classes, criando funções, ajustando o seu código. E no Power BI não é assim, você precisa seguir uma série de regras, que é o que a Microsoft colocou, para que você consiga ali desenvolver a sua análise, compartilhar e que tudo funcione bonitinho. E o Python não, ele é uma ferramenta open source, tem as bibliotecas ali para dashboards. É uma ferramenta muito mais potente do que o Power BI. Mas quando eu começo a pensar em ferramenta mais potente, pessoal, eu começo a avaliar o custo-benefício. E quando eu penso em custo-benefício, para mim, o Power BI é o melhor custo-benefício. Por exemplo, eu e um amigo meu estamos falando no desenvolvimento de um projeto para um cliente dele lá.
E aí nós começamos a pensar na possibilidade, vamos desenvolver o Data Warehouse, nós pegamos os dados do ERP, do sistema de cartões dele, a gente faz a consolidação, cria um modelo de dados ali, e eu falei assim, a gente coloca no Python na ponte ali. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, colocar no Python, vou ter que desenvolver um sistema, colocar Raw Security Level, nível de acesso, gerenciamento de usuário. E aí eu comecei a analisar melhor, pensei, puxa, o custo de desenvolvimento mais o custo de manutenção dessa ferramenta vai ser maior do que o custo de licença do Power BI e compensaria eu utilizar e pagar o Power BI, transferindo esse custo, é claro, para o cliente, do que se eu desenvolvesse e fizesse a manutenção de um sistema, de um dashboard ali, com tudo, que copiasse o Power BI e repassasse isso para o usuário final, para o meu cliente, no caso. Então, se a gente analisar e comparar elas, eu tenho o Python, que é uma ferramenta super potente, muito mais forte, com infinitas possibilidades, livre, e eu tenho o Power BI pago aí com as limitações de desenvolvimento da Microsoft. E nessas situações, eu costumo pensar, o que eu preciso para resolver o problema? Eu preciso de uma ferramenta potente ou eu preciso de uma ferramenta que tenha uma maior facilidade de compartilhamento e eu vou ter um menor custo de desenvolvimento, por exemplo. Pessoal, e quando eu começo a comparar os pós e contras de cada ferramenta, eu não fico em cima do muro. A nível organizacional, pensando em manutenção, em segurança, eu vou para o Power BI. Mas uma questão mais pessoal, de desenvolvimento ali, profissional, técnico ali, e também para fazer uma análise mais parruda, mais potente mesmo, aí sim eu iria para o Python. Mas eu não utilizaria o Python ali para compartilhar informação a nível organizacional, beleza? Mas respondendo às perguntas, o Python não é melhor do que o Power BI, por esses fatores que eu comentei, e o Python não vai substituir o Power BI. Mas devo aprender Python? Sim, com certeza. Devo aprender dashboards em Python? Com certeza também, pessoal. Inclusive, a pessoa que lançou essa treta lá no Instagram, que foi pro LinkedIn, no YouTube, também tem um canal aqui, depois vocês procuram sobre dashboards com Python. Eu achei muito legal o conteúdo também. Eu só não concordo com esse ponto de Python ser melhor do que Power BI, mas é um ótimo canal, um conteúdo de qualidade mesmo. Eu recomendo para vocês também. Pessoal, e o que essa treta nos ensina é que cada ferramenta tem o seu lugar e tempo para ser utilizada. Nós precisamos utilizar todas as ferramentas possíveis para resolver problemas para a empresa, não para criar mais problemas para a empresa, tá bom, pessoal? Então, em um determinado momento é melhor o Python, porque ele é a melhor ferramenta e vai resolver melhor um problema. E para uma outra situação, o Power BI é a melhor ferramenta e vai resolver melhor o problema e criar menos problema que o Python em outras situações. Utilize as duas, aprenda as duas e utilize cada uma no seu momento e lugar correto. Não pense em ser aí um programador fodão aí, por exemplo, e querer forçar todo mundo a utilizar o seu Python aí só porque você queria desenvolver em Python. Beleza, pessoal? Deixem seus comentários aí se vocês conhecem esse canal, do pessoal que é muito bom por acaso. E se verem mais tretas aí, por favor, me marquem que eu quero ficar muito bem informado. Beleza? Muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.